Leitura do meu caderno de informativos sobre direito, controle de constitucionalidade. Não cabe ADI no TJ contra a lei ou ato normativo municipal que viole lei orgânica do município. Ao analisar o dispositivo da Constituição do Estado de Pernambuco, o STF chegou a duas importantes conclusões. Não cabe controle concentrado de constitucionalidade de lei ou ato normativo municipal contra a lei orgânica respectiva. Em outras palavras, a lei orgânica do município não é parâmetro de controle abstrato de constitucionalidade estadual, uma vez que a Constituição Federal estabelece como parâmetro apenas a Constituição Estadual. Assim, é inconstitucional o dispositivo da Constituição Estadual que afirme ser possível ajuizar ADI no Tribunal de Justiça contra a lei ou ato normativo estadual ou municipal, sob o argumento que ele viola a lei orgânica do município. Compete Não compete ao Poder Legislativo de qualquer esfera federativa suspender a eficácia de lei ou ato normativo declarado inconstitucional, em controle concentrado de constitucionalidade. Desse modo, é inconstitucional o dispositivo da Constituição Estadual que afirme que, se o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade de lei em ação direta de inconstitucionalidade, controle concentrado, ele precisará comunicar essa decisão à Assembleia Legislativa, se for lei estadual, ou à Câmara de Vereadores, se for lei municipal, a fim de que o órgão legislativo suspenda a eficácia dessa lei. O Tribunal de Justiça pode julgar a ADI contra a lei municipal, tendo como parâmetro a Constituição Federal, desde que seja uma norma de reprodução obrigatória. O Tribunal de Justiça pode julgar a ADI contra a lei municipal, tendo como parâmetro a Constituição Federal, desde que seja uma norma de reprodução obrigatória. É constitucional o dispositivo de Constituição Estadual que confere ao Tribunal de Justiça local a prerrogativa de processar e julgar a ação direta de constitucionalidade contra as leis e atos normativos municipais, tendo como parâmetro a Constituição Federal, desde que trata de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. A DPF, ação de controle concentrado de constitucionalidade, não pode ser utilizada como sucedâneo das vias ordinárias. Caso concreto, o partido político ajuizou a DPF alegando que determinados discursos, pronunciamentos e comportamentos do presidente, do ministro de Estado e de outros integrantes do alto escalão do Poder Executivo Federal representariam violação de preceitos fundamentais do Estado Democrático de Direito e direito à saúde. O autor pediu que o presidente da República, bem como todos os seus ministros e auxiliares imediatos, pautem doravante seus atos, práticas, discursos e pronunciamentos em conformidade com os princípios constitucionais suprarreferidos. O STF não conheceu da DPF. Na ação, o partido pede, em síntese, que o STF profira comando judicial para que o presidente e seus auxiliares cumpram a Constituição. Ocorre que isso já é óbvio à luz do constitucionalismo contemporâneo. Não há qualquer dúvida de que a supremacia constitucional é um postulado sobre o qual se assenta a validade de todos os atos estatais. Mostra inócua e desprovida de qualquer utilidade provocar o Poder Judiciário, objetivando única e exclusivamente declarar que as autoridades públicas estão sujeitas à ordem constitucional. Em um Estado democrático de direito como o Brasil, nenhum ato jurídico pode ser praticado validamente à margem da Constituição. Transgressões aos princípios e regras constitucionais praticadas por autoridade pública ou particulares, quando ocorrem, exige a intervenção judicial em caráter preventivo ou repressivo, diante de situações concretas e específicas, e não por meio de uma ação de controle concentrado de constitucionalidade. Governador do Estado afastado do cargo não pode propor ADI. Governador do Estado afastado cautelarmente de suas funções por força do recebimento de denúncia por crime comum não tem legitimidade ativa para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. Governador do Estado, afastado cautelarmente de suas funções por força do recebimento de denúncia por crime, não tem legitimidade ativa para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. É cabível a ADI contra a resolução do Conselho Profissional que não tratou de mero exercício de competência regulamentar, mas expressou o conteúdo normativo que lidou diretamente com direitos e garantias tutelados pela Constituição.
O STF admite o uso das ações de controle concentrado de constitucionalidade para o exame de atos normativos infralegais, nos casos em que a tese de inconstitucionalidade articulada pelo autor propõe o cotejo da norma impugnada diretamente com o texto constitucional. No caso, a resolução do Conselho não tratou do mero exercício de competência regulamentar, mas expressou o conteúdo normativo que lida diretamente com direitos e garantias tutelados pela Constituição. Por esse motivo, cabe à ADI para questionar a norma. Cabe à ADPF quando se alega que está havendo uma omissão por parte do poder público. A ADPF é um instrumento eficaz de controle de inconstitucionalidade por omissão. A ADPF, por ter por objeto as omissões do poder público, quer totais ou parciais, normativas ou não normativas, nas mesmas circunstâncias que ela é cabível contra os atos gerais do poder público, desde que essas omissões se afigurem lesivas a preceito fundamental, a ponto de obstar a efetividade da norma constitucional que a consagra. É possível o aditamento de petição inicial da ADI para a inclusão de novos dispositivos legais? Não. Não é permitido o aditamento da inicial na ação direta de inconstitucionalidade após as informações, após o recebimento das informações dos requeridos e das manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República. O Procurador da Câmara Municipal dispõe de legitimidade para interpor recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça proferido em representação de inconstitucionalidade em defesa de lei ou ato normativo estadual ou municipal. O Procurador da Câmara Municipal dispõe de legitimidade para interpor recurso extraordinário contra acórdão do TJ proferido em representação de inconstitucionalidade em defesa de lei ou ato normativo estadual ou municipal. Os procuradores dos estados e dos municípios, da Assembleia Legislativa, da Câmara, possuem legitimidade para interpor recursos em ação direta de inconstitucionalidade. É possível, em tese, o ajuizamento de ADI contra a deliberação administrativa de tribunal, desde que ela tenha conteúdo normativo com generalidade e abstração, devendo, contudo, em regra, a ação ser julgada prejudicada caso a indecisão administrativa seja revogada. É cabível a ADI contra a deliberação administrativa do tribunal, que determina o pagamento do reajuste decorrente de conversão do URV. É possível em tese em deliberação administrativa de tribunal, em tese, desde que tenha generalidade e abstração. E ela vai ser julgada prejudicada caso essa decisão administrativa seja revogada. É cabível a ADI contra a deliberação administrativa do tribunal que determina o pagamento de reajuste decorrente de conversão da URV em reais, plano real, aos magistrados e servidores. Depois que a ADI foi proposta e antes que fosse julgado, o TRT decidiu revogar essa deliberação administrativa. Diante disso, indaga-se: o mérito da ação foi julgado? Não. Em decorrência da revogação da deliberação, a STF julgou prejudicada a ADI, por perda superveniente do objeto. Exige-se quórum de maioria absoluta dos membros do STF para modular os efeitos de decisão proferida em julgamento de recurso extraordinário, no caso em que não tenha havido declaração de inconstitucionalidade. Exige-se quórum de maioria absoluta dos membros do STF para modular os efeitos de decisão proferida em julgamento de recurso extraordinário repetitivo, com repercussão geral, no caso em que não tenha havido declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Qual é o quórum para que o STF, no julgamento de recurso extraordinário repetitivo, com repercussão geral conhecida, faça a modulação dos efeitos da decisão? Se o STF declarou a lei ou ato inconstitucional, 2/3. Se o STF não declarou a lei ou ato inconstitucional, maioria absoluta. Lei estadual que modifique os limites geográficos de município pode ser objeto de ADI? Lei estadual que dispõe sobre criação, incorporação
fusão e desmembramento de município possui natureza normativa e abstrata, desafiando o controle concentrado. É possível o aditamento da petição inicial da ADI para a inclusão de novos dispositivos legais? 2020, 2021. Tem um mais recente aqui falando que não é admitido o aditamento da inicial. Agora o de 2020, o mais antigo, o aditamento à petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade para que sejam incluídos novos dispositivos legais somente é possível nas hipóteses em que a inclusão de nova impugnação dispense a requisição de novas informações e manifestações, não prejudique o cerne da ação. Assim, por exemplo, se o autor, depois de o processo já está em curso, pede a inclusão do objeto da ADI de novos dispositivos legais que ampliam o escopo da ação, esse aditamento deve ser indeferido porque isso exigiria que novos pedidos de informações à Assembleia Legislativa ou ao Congresso Nacional, bem como novas manifestações da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, o que violaria o princípio da economia e da celeridade processual. Ademais, a inclusão do dispositivo prejudicaria o objeto da ação direta, na medida em que ampliaria seu escopo. Somente é possível se dispense a requisição de novas informações, manifestações e não prejudique o cerne da questão. E a anterior é possível após o recebimento de informações do AGU e do PGR. Não pode, antes pode no caso. Possível aditamento antes dessas informações. Então as duas jurisprudências elas se complementam, né? Uma de 2020 e uma outra de 2021. Procurador público possui capacidade postulatória para interpor recurso extraordinário em ação de controle concentrado de constitucionalidade, desde que legitimado tenha outorgados poderes. Aqui está falando que os procuradores de estados e municípios possuem legitimidade para interposição de recurso, em 2020, fevereiro de 2020. Agora, fevereiro, em junho de 2020, foi decidido então que o procurador possui capacidade postulatória para interpor recurso em ação de controle. Mesma decisão, mas desde que acrescentou aí um requisito para ter essa capacidade postulatória, né, de interpor recurso, procurador. Aí tem que ver se foi estendido para os municípios também nesse caso, mas dá para a gente ficar com o seguinte: os procuradores públicos têm a capacidade postulatória para interpor recurso extraordinário contra as cortes proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade, nas hipóteses em que o legitimado para a recausa outorga poderes aos subscritores das peças recursais. Recurso extraordinário em ação de controle concentrada. Ah, tá. Aqui é mais específico. Tribunal de Justiça. Para ser considerada entidade de classe em âmbito nacional e assim ter legitimidade para propor ações de controle abstrato de constitucionalidade, é necessário que a entidade possua associados em pelo menos 9 Estados-membros. A Constituição e a lei prevêem que as entidades de classe de âmbito nacional possuem legitimidades para propor a DI, a DC e a DPF. A jurisprudência do STF, contudo, afirma que apenas as entidades de classe com associados ou membros em pelo menos 9 estados da federação dispõem de legitimidade ativa para ajuizar a ação de controle abstrato de constitucionalidade. Assim, não basta que a entidade declare no seu estatuto ou ato constitutivo que possui caráter nacional. É necessário que existam as associados ou membros em pelo menos 9 estados da federação. Isto representa 1/3
dos Estados-membros. Trata-se de um critério objetivo construído pelo STF com base na aplicação analógica da lei orgânica dos partidos políticos. Amicus curiae, cabimento de amicus curiae em reclamação. É cabível a intervenção de amicus curiae em reclamação. Amicus curiae, a ilegitimidade do amicus curiae para pleitear medida cautelar. E é ilegítimo. Amicus curiae não tem legitimidade para propor ação direta, logo também não possui legitimidade para pleitear medida cautelar. Assim, a entidade que foi admitida como amicus curiae em ADPF não tem legitimidade para, no curso do processo, formular pedido para concessão de medida cautelar. Havendo 3 amicus curiae para fazer sustentação oral no STF, o prazo deverá ser considerado em dobro, dividido entre eles. Nos processos que tramitam no STF, o amicus curiae pode fazer sustentação oral. Ok. Em regra, o amicus curiae dispõe de 15 minutos para sustentação oral no STF. Se houver mais de um amicus curiae, o prazo para sustentação oral no STF será o mesmo? Não, havendo mais de um amicus curiae, o STF adota o seguinte sistemático: o prazo é duplicado e dividido entre eles. Assim, em vez de 15, o amicus curiae terão 30 minutos que deverão ser divididos entre eles. Ah, amici curiae. Ah, é o plural de amicus curiae. Ai, ai. Dessa forma, se são 3 amici curiae, para fazer sustentação oral, o prazo deverá ser considerado em dobro, ou seja, 30 minutos, devendo ser dividido pelo número de sustentações orais. Logo, cada um deles terá 10 minutos para manifestar na tribuna. A decisão do relator que inadmite o ingresso de amicus curiae é recorrível? Vamos lá. É irrecorrível a decisão denegatória de ingresso no feito como amicus curiae. Assim, tanto a decisão do relator que admite como que a inadmite o ingresso do amicus curiae é irrecorrível. Essa é a decisão lá de 2018. Pode ser, eu acredito que teve uma mudança aí, não lembro. Pessoa física não pode ser amicus curiae em ação de controle concentrado de constitucionalidade. Não pode ser. Pessoa física não pode. É recorrível a decisão denegatória de ingresso no feito como amicus curiae. É possível a impugnação recursal por parte de terceiro quando denegada a sua participação na qualidade de amicus curiae. Em 2020, então 2018 tinha aquele que não admitia. Vale ressaltar que existe decisões em sentido contrário e que o tema não está pacificado. Nesse sentido, tanto a decisão do relator que admite como inadmite o ingresso no amicus curiae é irrecorrível. Aí agora a pessoa física não tem representatividade adequada para intervir na qualidade de amigo da corte em ação direta. Em 2020 aqui também. Então, em 2020 tem uma 2018 tem uma falando que não, é inadmissível amicus curiae no controle. É inadmissível. Não é recorrível a decisão do relator que inadmite o amicus curiae. Aí agora, em 2020, disse que é recorrível essa decisão que nega o amicus curiae. Então, não está pacificado. 2020 tem uma decisão, em 2018 teve outra. E aí, no mais, ainda 2020, a pessoa física não tem representatividade para intervir na qualidade. Acredito que ainda tem uma outra decisão dizendo que pessoa física pode. Enfim, as hipóteses de impedimento e suspeição restringem aos processos subjetivos. Logo, não se aplicam ordinariamente ao processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade. Não há impedimento nem suspensão de ministro nos julgamentos de controle concentrado, exceto se o próprio ministro firmar por razões de foro íntimo sua não participação. Entidades de classe que representam apenas parte de categoria profissional e não sua totalidade, não pode ajuizar a DI
e a DC. A gente viu que as associações aqui precisam ter entidade de classes, quer dizer, precisam ter pelo menos entidade possui associados em pelo menos 9 estados-membros, entidade de classe. Aí agora a gente tem entidade de classe que não como é que complementa. A entidade que não representa a totalidade de sua categoria profissional não possui legitimidade ativa para ajuizamento de ações de controle concentrado de constitucionalidade. Por esse motivo, a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, FENAFisco, não tem legitimidade, a entidade de classe, para a propositura da ADI, na medida em que constitui entidade representativa, entidade representativa de apenas parte de categoria profissional, já que não abrange auditores fiscais, federais e municipais. É possível que uma emenda constitucional seja julgada formalmente inconstitucional se ficar demonstrado que ela foi aprovada com votos comprados dos parlamentares e que esse número foi suficiente para comprometer o resultado da votação. Em tese, é possível o reconhecimento de inconstitucionalidade formal no processo constituinte reformador, quando eivado de vício a manifestação de vontade do parlamentar, no curso do devido processo, constitui derivado pela prática de ilícitos que infirmam a moralidade, a probidade e fragilizam a democracia representativa. No caso concreto, a ADPO ajuizou a ADI pedindo a declaração de inconstitucionalidade da emenda 41 e 47, sob o argumento de que eles foram aprovados com votos comprados dos deputados federais condenados em esquema de mensalão. O STF afirmou que, sob o aspecto formal, as emendas constitucionais devem respeitar o devido processo legislativo, que inclui, entre outros requisitos, a observância dos princípios da moralidade e da probidade. Assim, é possível o reconhecimento de inconstitucionalidade formal no processo de reforma constituinte, quando houver vícios de manifestação de vontade do parlamentar pela prática de ilícito. Porém, para tanto, é necessária a demonstração inequívoca de que, sem os votos pela ilicitude, o resultado teria sido outro. No caso, apenas 7 deputados foram condenados pelo Supremo na ação penal 470, por ficar comprovado que eles participaram do esquema de compra e venda de votos e apoio político reconhecido como mensalão. Portanto, o número comprado de votos comprados não é suficiente para comprometer as votações das emendas, ainda que retirados os votos viciados, permanece respeitado o rígido quórum estabelecido na Constituição para aprovação de emenda, que é 3/5 em cada casa do Congresso Nacional. Conversão da MP em lei antes que a ADI proposta seja julgada. Se é proposta a ADI contra uma medida provisória e antes de uma ação ser julgada, a MP é convertida em lei com o mesmo texto que foi atacada, esta ADI não perde o objeto e poderá ser conhecida e julgada. Quando o texto da MP foi mantido, não cabe falar em prejudicialidade do pedido. Isso porque não há a convalidação ou correção de eventuais vícios existentes da norma, razão pela qual permanece a possibilidade do STF realizar o juízo de constitucionalidade. Neste caso, ocorre a continuidade normativa entre os atos legislativos próprios e a lei que resulta de sua conversão. Foi proposta a DI contra a MP 449 e antes de a ação ser julgada houve a conversão em lei. Vale ressaltar, no entanto, que o autor da DI deverá peticionar informando essa situação ao STF e pedindo o aditamento da ação. TJ pode julgar a DI contra a lei municipal, tendo como parâmetro norma a Constituição Federal? Sim. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais, utilizando como parâmetro norma da Constituição Federal, desde que trate de norma de reprodução obrigatória por Estado. Em 2017, em 2021, teve algo parecido. Quer ver? Aqui. É? Aqui. Mesma coisa. Um julgado de 2021. É.
Repetiu. Não. Na ADI, a causa de pedir é aberta. O STF, ao julgar as ações de controle abstrato de constitucionalidade, não está vinculado aos fundamentos jurídicos invocados pelo autor. Assim, pode dizer que na ADI, ADC e ADPF, a causa de pedir, causa petende, é aberta. Isso significa que todo e qualquer dispositivo da Constituição Federal ou do restante do bloco de constitucionalidade poderá ser utilizado pelo STF como fundamento jurídico para declarar uma lei ou um ato normativo inconstitucional. Modulação de efeitos em recursos extraordinários. É possível a modulação dos efeitos de decisão proferida em sede de controle incidental de constitucionalidade. Não se admite ADI contra a lei que teria violado o tratado internacional não incorporado ao ordenamento brasileiro, na forma do artigo 5º. Em regra, não é cabível ADI sob o argumento que uma lei ou ato normativo violou um tratado internacional. Em regra, os tratados internacionais não podem ser utilizados como parâmetro em sede de controle concentrado de constitucionalidade. A exceção será cabível ADI contra a lei ou ato normativo que violou o tratado ou convenção internacional que trate sobre direitos humanos e que tenha sido aprovada segundo a regra do parágrafo 3º do artigo 5º. Isso porque, nesse caso, esse tratado será incorporado no ordenamento jurídico brasileiro como se fosse uma emenda constitucional. Se a maioria dos ministros votou pela procedência da ADI, mas não se obteve maioria absoluta dos votos, a lei não deverá ser declarada inconstitucional. Imagine a situação. É proposta uma ADI contra a lei, contra determinada lei. 5 ministros votam pela inconstitucionalidade da lei, 4 ministros votam pela constitucionalidade. 2 ministros declaram-se impedidos de votar. Qual deverá ser a proclamação do resultado? Pode-se dizer que esta lei foi declarada inconstitucional por maioria de votos? Não. Não foi atingido o número mínimo de votos para a declaração de inconstitucionalidade de lei. 6 votos. Assim como não foi alcançado o quórum do 97, maioria absoluta, entende-se que o STF não pronunciou juízo de constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei. Isso significa que o STF não declarou a lei nem constitucional nem inconstitucional. Além disso, esse julgamento não tem eficácia vinculante, ou seja, os juízes e tribunais continuam livres para decidir que a lei é constitucional ou inconstitucional, sem estarem vinculados ao STF. Efeito vinculante de declaração incidental de inconstitucionalidade. Se uma lei ou ato normativo é declarado inconstitucional pelo STF, incidentalmente, ou seja, em sede de controle difuso, essa decisão, assim como acontece no controle abstrato, também produz eficácia erga omnes e efeitos vinculantes. O STF passou a acolher a teoria da abstrativização do controle difuso. Assim, se o plenário do STF decidir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, ainda que em controle difuso, essa decisão terá os mesmos efeitos do controle concentrado, ou seja, eficácia erga omnes e vinculante. Então, o STF passou a adotar a teoria da abstrativização. Houve mutação constitucional, não? Houve mutação constitucional no artigo 52(10). A nova interpretação deve ser a seguinte: quando o STF declara uma lei inconstitucional, mesmo em sede de controle difuso, a decisão já tem efeito vinculante erga omnes e o STF apenas comunica ao Senado, com o objetivo de que a referida casa legislativa dê publicidade daquilo que foi decidido. O STF não admite a teoria da transcendência dos motivos determinantes. Ela adota a teoria da abstrativação, não admite a teoria da transcendência dos motivos determinantes. Não adota a teoria dos motivos determinantes.
Segundo a teoria restritiva adotada pelo STF, somente dispositivo da decisão produz efeito vinculante. Os motivos invocados na decisão, a fundamentação, não são vinculantes. Então, temos duas teorias. A teoria dos motivos determinantes, teoria da transcendência dos motivos determinantes, que aquele motivo que determinou a decisão vai ser vinculado a ele, e isso não é admitido em sede de controle de constitucionalidade. O STF não adota essa teoria. Ela adota a teoria da teoria restritiva, que é diferente da teoria da transcendência dos motivos determinantes. Somente dispositivo da decisão produz efeitos vinculantes. Os motivos invocados na decisão fundamentação não são vinculantes. A reclamação no STF é uma ação da qual se alega que determinada decisão ou ato usurpou a competência do STF ou desrespeitou a decisão proferida pelo STF. Não cabe reclamação sob o argumento de que a decisão impugnada violou os motivos fundamentos expostos no acordo do STF, ainda que tenha caráter vinculante. Isso porque apenas o dispositivo do acordo é que é vinculante. Assim, diz-se que a jurisprudência no STF é firme quanto ao não cabimento de reclamação fundada na transcendência dos motivos determinantes no acordo com efeito vinculante. Alteração da lei impugnada antes do ajuizamento da ADI. Alteração da lei impugnada antes do julgamento da ADI. O que acontece se a lei impugnada por meio de ADI é alterada antes do julgamento da ação? Nesse caso, o autor da ADI deverá aditar a petição inicial, demonstrando que a nova redação do dispositivo impugnado apresenta o mesmo vício de inconstitucionalidade que existia na redação original. A revogação ou substancial alteração no complexo normativo impõe ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, caso considere subsistir a inconstitucionalidade da norma que promoveu a alteração ou revogação. Se o autor não fizer isso, o STF não irá conhecer da ADI, julgando prejudicado o pedido em razão da perda superveniente do objeto. O Estado-membro não possui legitimidade para recorrer contra decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Nossa, o Estado-membro não possui... Caraca. O Estado-membro não possui legitimidade para recorrer contra decisões proferidas em sede de concentrado de constitucionalidade. O Estado-membro não possui legitimidade para recorrer contra decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ainda que a ADI tenha sido ajuizada pelo respectivo governador. A legitimidade para recorrer, nesse caso, é do próprio governador, previsto no 103. O Estado-membro não se inclui no rol de legitimidade para agir como sujeitos processuais em sede de controle de constitucionalidade. Cara, em 2018, tem uma desses... Tem que olhar isso aqui, porque lá em cima tem os procuradores, né, que podem... Tem duas decisões. Procuradores... É cabível... Procurador aqui... Tem uma outra bem aqui embaixo. Tá, vamos juntar essas decisões aqui. E vamos lá. Vamos lá. Em 2018, 2020, tá, vamos por ordem. Em 2020, fevereiro, o procurador da Câmara dispõe de legitimidade para interpor recurso extraordinário contra acordo de Tribunal de Justiça, proferido em
representação de inconstitucionalidade de defesa de lei ou ato normativo estadual ou municipal. Os procuradores dos estados, do município, da Assembleia e da Câmara possuem legitimidade para interpor recurso em ADI. Fevereiro. Junho, procurador público possui capacidade postulatória para interpor recurso extraordinário em ação de controle concentrado de constitucionalidade, desde que o legitimado tenha outorgado os poderes. Então, parece que cria um requisito aqui para o procurador interpor recurso. Para interpor recurso, eles têm capacidade postulatória para interpor recurso contra acórdãos proferidos em sede de ação de controle concentrado de constitucionalidade, na hipótese que o legitimado para a causa outorgue poderes aos subscritores das peças recursais. Aí agora o Estado-membro não possui legitimidade. Ah, tá, em 2018 tem um antigo. Houve mudança na jurisprudência? Então, o Estado não possui legitimidade para recorrer. É do próprio governador. O Estado-membro não se inclui no rol de legitimidades para sujeitos processuais em sede de controle concentrado. Cara, isso aqui já não estou conseguindo. Cabe a EDI contra a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. A resolução do Conselho Nacional do Ministério Público consiste em um ato normativo de caráter geral e abstrato, editado pelo Conselho no exercício de sua competência constitucional, razão pela qual constitui ato normativo primário, sujeito ao controle de constitucionalidade por ação direta no Supremo Tribunal Federal. Cabimento de ADI contra a resolução do TSE. É cabível ADI contra a resolução do TSE que tenha em seu conteúdo material norma de decisão de caráter abstrato, geral e autônomo, apta a ser apreciada pelo STF em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Não cabe ADI contra decreto regulamentar de lei. A ADI é um meio processual inadequado para o controle de decreto regulamentar de lei estadual. Seria possível a propositura de ADI se fosse um decreto autônomo, mas sendo um decreto que apenas regulamenta a lei, não é hipótese de cabimento da ADI. Procuração com poderes específicos para ajuizamento da ADI e possibilidade de que esse vício seja sanado. O advogado que assina a petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade precisa de procuração com poderes específicos. A procuração deve mencionar a lei ou o ato normativo que será impugnado na ação. Repetindo, não basta que a procuração autorize o ajuizamento de ADI, devendo indicar de forma específica o ato contra qual se insurge. Caso esse requisito não seja cumprido, a ADI não será conhecida. Vale ressaltar, contudo, que essa exigência constitui vício sanável e que é possível a sua regularização antes que seja conhecida a carência da ação. Alteração do parâmetro constitucional não prejudica o conhecimento da ADI, porque, como a gente viu, como nós vimos anteriormente, a ADI é causa aberta. A alteração do parâmetro constitucional, quando os processos ainda estão em curso, não prejudica o conhecimento da ADI. Isso para evitar situações em que uma lei que nasceu claramente inconstitucional volte a produzir em tese seus efeitos. Cabe a ADI contra recomendações do tribunal, que fixa a competência do Justiça do Trabalho para autorizar o trabalho de crianças e adolescentes em eventos de natureza artística. Cabe a EDI contra recomendações conjunta de Tribunal de Justiça e do TRT, recomendando aos juízes que considerem como sendo Justiça do Trabalho as competências para autorizar o trabalho de crianças e adolescentes em eventos de natureza artística. Esta recomendação deve ser considerada como um ato de caráter primário, autônomo e cogente, inovando no ordenamento jurídico, razão pela qual pode ser impugnada por meio de ADI. A ABERT tem legitimidade para propor ADI. Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão possui legitimidade para propor ADI contra ato normativo que previa que a competência para autorizar o pedido de trabalho de crianças e adolescentes em espetáculo artístico seria da Justiça do Trabalho. A associação enquadra-se no conceito de entidade de classe,
em âmbito nacional, que precisa estar em 9 estados, não pode ser representando só de parte da categoria e possui pertinência temática para questionar ato normativo que verse sobre esse tema, considerando a participação de crianças e adolescentes nos programas de suas associadas. Possibilidade de decretação de ofício da modulação de efeitos da decisão proferida em ADI. Caso do STF, ao julgar a ADI, ADC ou ADPF, declare a lei ou ato normativo inconstitucional, ele poderá de ofício fazer a modulação dos efeitos dessa decisão. Exemplo, no julgamento de uma ADI, o STF decidiu que determinado artigo de lei é inconstitucional. Um dos legitimados do artigo 103 opôs embargos de declaração pedindo modulação dos efeitos. Ocorre que o STF considerou esses embargos eram intempestivos. O STF, mesmo não conhecendo os embargos, poderá decretar a modulação dos efeitos da decisão. Coexistência de ADI no TJ e ADI no STF, sendo a ADI estadual julgada primeiro. Ixi, Maria. Coexistindo duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma ajuizada perante o Tribunal de Justiça Local e outra perante o STJ, o julgamento da primeira estadual somente prejudica o da segunda do STF se preenchida duas condições cumulativas. Se a decisão do Tribunal de Justiça for pela procedência da ação e se a inconstitucionalidade for por incompatibilidade com o preceito da Constituição do Estado, sem correspondência da Constituição Federal. Caso o parâmetro do controle de constitucionalidade tenha correspondência na Constituição Federal, pera, que eu me perdi. Volta. Coexistindo duas ações direta de inconstitucionalidade, uma ajuizada perante o Tribunal de Justiça Local e outra perante o STF, o julgamento da primeira estadual somente prejudica do STF se é preenchida com duas condições cumulativas. A decisão do TJ for pela procedência da ação, e se a inconstitucionalidade for por incompatibilidade com o preceito da Constituição do Estado, sem correspondência na Constituição Federal. Caso o parâmetro do controle de constitucionalidade tenha correspondência na Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para controle abstrato de constitucionalidade. Viola a igualdade a existência de que o cargo público seja ocupado por indivíduo com concurso da administração pública. É outro agora. Ué, não. Viola a igualdade a exigência de que o cargo público seja ocupado por indivíduo com concurso de administração pública mantido por instituição pública, credenciada no respectivo Estado. É inconstitucional lei estadual que, ao criar cargo de administrador público, exige que ele seja ocupado por profissional graduado em curso de administração pública mantido por instituição pública de ensino superior credenciado no respectivo Estado. Essa previsão de lei estadual ofende o princípio constitucional da igualdade no acesso a cargos públicos. Além disso, essa regra também viola o artigo 19 da Constituição, que proíbe a criação de distinções ilegítimas entre brasileiros. Controle de constitucionalidade. Se for editada MP revogando a lei que está sendo questionada por meio de ADI, esta ação poderá ser julgada enquanto a MP não for votada. Enquanto a MP não for votada, não há perda do objeto. Determinada lei foi impugnada por meio de ADI, foi editada a MP provisória revogando essa lei. Enquanto essa MP não for aprovada, será possível o julgamento desta ADI. Assim, se chegar o dia do julgamento da ADI e a MP ainda não estiver sido votada, o STF poderá apreciar livremente a ação, não tendo havido perda do interesse de agir, perda do objeto. Isso porque a edição de medida provisória não tem eficácia normativa imediata de revogação da legislação anterior, com ela incompatível, mas apenas de suspensão, paralisação das leis antecedentes até o término do prazo do processo legislativo de sua conversão. Embora seja uma espécie normativa com força de lei, a medida provisória precisa ser confirmada. A medida provisória é lei sob condição resolutiva. Se for aprovada, a lei de conversão resultará na revogação da norma. Dessa maneira, enquanto não for aprovada a MP, não se pode falar em perda de interesse, perda do objeto. Controle de constitucionalidade.
possibilidade de conhecimento de ADPF, mesmo que a lei atacada tenha sido revogada antes do julgamento. Atacada. Tá difícil. Possibilidade de conhecimento da ADPF, mesmo que a lei atacada tenha sido revogada antes do julgamento. Sei lá o que eu falei agora, hein? Se persistir a utilidade em se proferir decisão com caráter erga omnes e vinculante. Em Fortaleza, foi editada a lei municipal proibindo o serviço de transporte em aplicativos. Foi ajuizada a DPF contra a lei. Antes que a ação fosse julgada, a referida lei foi revogada. Mesmo com a revogação, o STF conheceu da DPF e julgou o mérito, declarando a lei inconstitucional. O tribunal considerou que a revogação da lei atacada na DPF por outra lei local não retira o interesse de agir no feito. Isso porque persiste a utilidade da prestação jurisdicional com o intuito de estabelecer, com caráter erga omnes e vinculante, o regime aplicável às relações jurídicas estabelecidas durante a vigência da norma impugnada, bem como no que diz respeito às leis de idêntico teor, aprovada em outros municípios. Trata-se de solução mais consentânea com o princípio da eficiência processual e imperativo, aproveitamento nos casos já praticados de maneira socialmente proveitosa. É cabível a ADI contra decreto autônomo que extingue colegiado da administração pública. É cabível a ADI contra decreto presidencial com fundamento no 84.6a extingue colegiado da administração pública federal. Decreto autônomo. Isso porque se trata de decreto autônomo que retira fundamento de validade diretamente da Constituição Federal e, portanto, é dotado de generalidade e abstração. 84.6a. Uma lei que tenha destinatários determináveis continua possuindo caráter abstrato e geral e pode ser impugnado por meio de ADI. As leis orçamentárias podem ser também. Mesmo que uma lei seja fruto de acordo homologado judicialmente, ela poderá ser objeto de ADI, não havendo violação da coisa julgada material. Um acordo homologado judicial. Lei seja fruto de um acordo. Nossa, o fato de uma lei possuir destinatários determináveis não retira seu caráter abstrato e geral, tampouco o transforma em norma de efeitos concretos. Foi proposta a DI contra a lei municipal. O TJ não conheceu da ação sob o argumento de que a lei impugnada seria fruto de um acordo homologado judicialmente. Logo, não seria possível discutir a matéria por meio de ADI, considerando que haveria violação à coisa julgada material. O STF concordou com essa conclusão? Não. O fato de a lei ter sido aplicada em casos concretos, com decisões transitadas em julgado, em nada interfere na possibilidade dessa mesma norma ser analisada, abstratamente, em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Acordos homologados judicialmente jamais podem afastar o controle concentrado de constitucionalidade das leis. Decisão que deixa de aplicar o 25, parágrafo 1º, que é o quê? Da 8987. A concessionária poderá Pera, que misturou os trem tudo aqui. Decisão que deixa de aplicar o 25, parágrafo 1 da Lei 8987. Vamos lá. O que diz o 25, parágrafo 1 da 8987? A concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. Se o órgão fracionário de um tribunal, por exemplo, um TRT, turma do TRT, julga ilegal a terceirização contratada por uma concessionária de serviço público, afastando a aplicação da Lei 8987, esta decisão viola a súmula vinculante? Sim e não. Sim, para a primeira turma. Sim. Vamos primeiro para o sim. A lei
permite a terceirização da atividade fim das empresas concessionárias de serviço público. Logo, se um órgão fracionário do TRT afasta a aplicação desse dispositivo, haverá afronta a súmula vinculante 10 por violação da cláusula do reserva de plenário. Não aprovou pela maioria absoluta. Caiu na Paraíba isso aqui, né, meu filho? Tivesse lido antes. Não. O ato reclamado, ao considerar ilegal a contratação de empregado por empresa interposta para prestar serviços essenciais à atividade fim da tomadora, nos termos da súmula do TST, não declarou expressamente nem implicitamente a inconstitucionalidade de qualquer norma especial de regência aplicável ao caso. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para a caracterização violação à cláusula de reserva de plenário, que é a decisão do órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre norma legal e o texto constitucional. É nula a decisão que deixa de aplicar a Lei 9497 sem observar a cláusula de reserva plenária. É nula a decisão do órgão fracionário que recusa aplicar a lei artigo 94 da Lei 9472 sem observar a cláusula de reserva plenário. Não viola a súmula vinculante 10, a cláusula de reserva do plenário, a decisão da turma do TRT, que determina a nomeação dos aprovados no concurso em razão de preterição e diz que não se aplica o artigo 25, parágrafo 1 da Lei 8987. Mesmo havendo aprovados no certame que ainda estava dentro do prazo de vigência, a empresa decidiu contratar um escritório de advocacia para realizar serviços jurídicos. Diante disso, uma das turmas do TRT reconheceu que houve preterição dos aprovados e determinou a nomeação. Ao assim decidir, a turma do TRT disse que não se aplicava o artigo 25, parágrafo 1 da Lei 8987. Essa decisão da turma do TRT, órgão fracionário do tribunal, não viola a súmula vinculante 10. Isso porque o enfoque do acordo do TRT não era a terceirização do serviço, mas sim a preterição arbitrária prática pela administração pública. Caramba! Viola a cláusula de reserva de plenário a decisão do órgão fracionário do tribunal que permite que a empresa comercialize produtos em desacordo com as regras previstas no decreto federal, sob o argumento de que este ato normativo viola o princípio da livre concorrência. O afastamento... Meu Deus, tá acabando. O afastamento de norma legal por órgão fracionário, de modo a revelar o esvaziamento de eficácia do preceito, implica contrariedade à cláusula de reserva do plenário e é enunciado da súmula vinculante. Caso concreto. A quarta turma do TRF da primeira região, ou seja, o órgão fracionário do TRF, ao julgar a apelação, permitiu que a empresa comercializasse determinada espécie de cigarro, mesmo isso sendo contrário às regras do decreto. Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do decreto, a quarta turma afirmou que ela seria contrária ao princípio da livre concorrência, que é previsto no artigo 170 da Constituição. Ao desobrigar a empresa de cumprir as regras do decreto, afirmando que ela violaria o princípio da livre iniciativa. O que a quarta turma fez ao julgar o decreto inconstitucional foi julgar inconstitucional o decreto. Ocorre que isso deveria ter sido feito respeitando as cláusulas de reserva do plenário, conforme explicita a súmula vinculante 10. Viola a cláusula de reserva do plenário, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei, o ato normativo do poder público afasta sua incidência no todo ou em parte. ADPF. É cabível ajuizamento de ADPF contra a interpretação judicial que possa resultar lesão a preceito fundamental. Cabe a interpretação, mas que possa resultar lesão a preceito fundamental. Cabe a DPF contra o conjunto de decisões judiciais que determinam medida de constrição judicial em desfavor do Estado-membro, das caixas escolares ou das unidades descentralizadas de execução das educação e que recaiam sobre verbas destinadas à educação. Cabimento de ADPF contra o conjunto de decisões judiciais que determina a expropriação de recursos do Estado-membro. O Estado do Rio de Janeiro vive uma grande crise econômica
estando em débito com os pagamentos de fornecedores e atrasa até mesmo os pagamentos de remuneração de servidores públicos. Os órgãos e entidades também estão sem dinheiro para custear o serviço público. Diante disso, diversas ações individuais e coletivas foram propostas tanto na Justiça Comum Estadual, como também na Justiça do Trabalho, pedindo a realização desses pagamentos. Os órgãos judiciais estavam acolhendo os pedidos e determinando a apreensão dos valores nas contas do Estado para a concretização dos pagamentos. Neste cenário, o governador do Estado ajuizou a DPF no STF com o objetivo de suspender os efeitos de todas as decisões judiciais do TJ e do TRT, da primeira região, que tenham determinado o arresto, sequestro e o bloqueio, penhora ou liberação dos valores das contas administradas pelo Estado do Rio de Janeiro. O STF afirmou que a DPF é instrumento processual adequado para esse pedido e deferiu medida liminar. Conjunto de decisões questionadas são atos típicos de poder público, passíveis de impugnação por meio de ADPF. É possível celebrar acordo em ADPF. É possível que seja celebrado um acordo no bojo de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Sim, é possível a celebração de um acordo num processo de índole objetiva, como a ADPF, desde que fica demonstrado que há no feito um conflito intersubjetivo subjacente, implícito, que comporta a solução por meio de autocomposição. Vale ressaltar que na homologação deste acordo o STF não irá chancelar ou legitimar nenhuma das teses jurídicas definidas pelas partes no processo. O STF irá apenas homologar as disposições patrimoniais que forem combinadas e que estiverem dentro do âmbito de disponibilidade das partes. A homologação estará apenas envolvendo um incidente processual com vista a conferir maior efetividade à prestação jurisdicional. Fim. Acabou. Os informativos de 2017 a 2021 até os dias 10 de janeiro de 2022 estão aqui. Pode ter alguma falha aí, né? Mas acredito que estejam todos aqui.